Bom dia, mais uma vez aqui, Café com Palavra pelo canal Nova Geração em Cristo. Meu nome é Valentim Mantovani e você aí que ainda não é inscrito no nosso canal, vai aí abaixo inscrever-se, né? E você pode deixar aí o seu like, seu joinha é muito importante para que o YouTube ele considere que é um vídeo interessante, relevante para ajudar outras pessoas e espalhar essa notícia, espalhar esse vídeo para outras pessoas que assistem o YouTube. E você também que gostaria de deixar aí o seu comentário, logo abaixo você pode aí dar a sua opinião sobre o que nós estamos falando, ou então pedir aí sua oração, enfim, falar sobre o canal. E também você pode compartilhar com seus amigos mais uma mensagem nessa manhã. Nós vamos refletir um pouco hoje em 1 Samuel, né, o livro de 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 17 em diante, e depois nós vamos complementar aí com mais uma leitura também no livro de 1 Samuel. Então, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17 em diante, diz assim: Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje ao vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não. Mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: Está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Aqui nós vemos o povo de Israel dispensando a Deus, porque até então Deus era quem governava o povo. A teocracia existia naquela época. Então Deus era o governante do povo. E nesse determinado momento, o povo pedia por um rei humano. E, portanto, o povo insistir em querer tirar das mãos de Deus a governabilidade, Deus permitiu que o homem tivesse um rei. E aí foi escolhido Saul. Mas nós vemos que Saul aí vai para as guerras e é proclamado rei, mas ele faz muitas coisas erradas perante o Senhor. E aí acontecem muitas guerras e Saul oferece sacrifícios errados e Samuel acaba reprovando tudo isso. Aí há uma perseguição
em cima de Davi, e nós vemos que Saul mata muita gente, Saul desobedece a Deus, enfim, faz muitas coisas que desagradam ao Senhor. E nós vemos aqui depois, mais adiante, na palavra de Deus, que Saul sai em busca, caçando Davi, né, na verdade, na caça de Davi. E no capítulo 24, ele encontra Davi ali em Engedi, e Saul ele toma 3.000 homens, né, que são escolhidos do povo de Israel, e parte para cima para encontrar Davi. E Davi se esconde numa caverna, e aqui no versículo 8 do capítulo 24 diz assim: Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei meu, Senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e esse se foi para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Nós vemos aqui que Saul foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel. E até então, Deus era quem governava o povo. E aí nós vemos que Saul sai à caça de Davi, mas nessa caverna Davi podia ter matado o rei, mas ele diz aí que ele não estenderia a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Foi separado por Deus. Saul foi separado por Deus. Foi ungido por Deus para ser rei em Israel. E ali, nessa perseguição a Davi, e quando Davi encontra Saul na caverna e
ali ele simplesmente corta a sua vestimenta, a orla, né, da sua vestimenta. Mas ali Davi poderia ter acabado com toda aquela história e matado Saul. Mas nós vemos que Davi, respeitando a Deus, ele, com temor, ele poupa a vida de Saul, poupa a vida do rei, porque o rei era ungido de Deus, era escolhido de Deus, por Deus para estar na liderança. E nós vemos que após essa atitude, Saul reconhece que Davi realmente era um homem de Deus, uma pessoa que seguia ao Senhor e seus preceitos. Hoje nós vivemos uma batalha nacional e uma batalha onde a luta não tem sido só política, mas acaba o povo levando para o lado religioso. E isso é muito perigoso. E nós temos que enxergar com a mente, com os olhos de Deus e pensar com a mente de Deus o que nós estamos vivendo. E nós temos que seguir aos preceitos de Deus, como Deus agiria, como o Senhor agiria nessa situação que nós estamos vivendo no país. Nós estamos vendo uma guerra política e espiritual, e principalmente espiritual, e sendo transformada em uma guerra religiosa. E nós não podemos continuar dessa maneira, mas nós temos que buscar a Deus, buscar a vontade de Deus, com jejum e com oração. Nós temos que buscar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus tem que prevalecer, não a nossa, não a do povo, mas de Deus. Há um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não. A voz de Deus é a voz de Deus. É Ele quem comanda. Às vezes o povo clama por um motivo, por algo que vai prejudicar a sua vida. Às vezes o povo faz coisas e pede a Deus coisas que vão prejudicar a sua vida. A escolha é do povo. A voz é do povo. Mas às vezes Deus permite que aconteça aquilo que o povo está pedindo. Mas as consequências vêm. As consequências, as lutas, as tribulações, a escravidão, a perseguição, enfim, pode acontecer, porque o povo pede errado, escolhe errado. Nós temos que clamar ao Senhor para que a vontade do Senhor seja feita. E o povo, como já disse em outras mensagens, às vezes o povo tem que passar pelo deserto. Às vezes o povo tem que passar por situações de aperto, difíceis, para aprender como tem que se comportar diante de Deus. Porque só Ele tem palavras de salvação, só Ele tem a solução e a vitória para as nossas vidas. É através de Cristo Jesus que nós somos libertos e salvos pela misericórdia dEle, pela sua entrega na cruz do Calvário. Que nós possamos buscar ao Senhor com sabedoria, para que nós saibamos colocar a nação nas mãos de alguém que possa ter temor, que possa realmente seguir os planos do Senhor. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que o povo brasileiro tem que passar. Não porque Deus é ruim, mas porque Deus conhece o coração do homem e tudo que ele tem feito
Tudo que o homem tem feito, Deus tem visto. E nós, como nação, temos que nos voltar para Deus, aquele que criou todas as coisas, o autor e consumador da nossa fé. Somente Deus pode mudar um coração, mudar uma situação. A palavra de Deus diz que nós temos que orar pelas autoridades, nós temos que orar por aqueles que governam, sejam as cidades, sejam estados, sejam nações. Nós temos que orar. Orar pela nossa nação nesse momento, orar pelo nosso planeta, pelo mundo, pelas outras nações também. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos sabedoria para orar, não só por um lado, mas por todos aqueles que envolvem uma liderança. Todos aqueles que envolvem uma liderança, nós temos que orar. Não podemos cultivar o ódio, a vingança, mas nós temos que cultivar o amor. Temos que orar por aqueles que estão em disputa nesses cargos. E não podemos simplesmente entregar, ao ódio, à briga, à contenda, à divisão. Mas nós temos que orar pelo Brasil, pelos brasileiros, pela nação, pela pátria. E que Deus possa transformar corações. Deus possa abençoar cada vida. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia e te pedimos, Senhor, venha com as tuas mãos poderosas, Senhor, venha com o teu poder, com a tua graça e principalmente com a tua misericórdia sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação, sobre o planeta, sobre todas as nações. Que o Senhor possa olhar por nós, que possa direcionar cada mente, cada coração. Que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, à nossa mente tudo aquilo que o Senhor já fez, de todos os livramentos que o Senhor já proporcionou a cada um de nós. E que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, cada lar, cada família, cada jovem, cada criança, cada idoso, cada pessoa, Senhor, dando graça, dando entendimento, dando sabedoria, dando livramento, Senhor Deus. E que a tua presença seja manifesta em cada coração através do teu Santo Espírito. Nos abençoe em mais um dia, mais uma jornada, e que o Senhor possa estar à frente, quebrando as barreiras e dando solução a tudo que for necessário, Pai. Nós agradecemos infinitamente pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Deixa aí o seu joinha, não se esqueça, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e deixa aí o seu comentário abaixo. Um grande e forte abraço, que Deus abençoe a sua vida.